Olá para todos, eu sou Alexandre Freitas, esse é o nosso canal de arte. Vamos agora fazer a terceira fase da nossa tela de natureza morta. As cores que nós vamos usar é essa que vocês viram aí, que é o amarelo indiano, verde esmeralda, alizarim e azul ultramar. Nessa parte agora eu vou fazer o mapeamento da parte do fundo, usando a mistura de amarelo indiano, azul ultramar e verde esmeralda. Antes de fazer essa parte do fundo, eu vou marcar a altura da mesa. Lembrando que essa altura que eu marquei aí nos olhos, ela não está tão correta, eu vou ter que baixar um pouco depois, porque aí onde eu coloquei ficou mais ou menos no meio da tela. Eu vou precisar baixar um pouquinho essa linha, tá? E aí eu vou usar o pincel para marcar a parte, ó. Eu seguro o pincel apoiado com a mão embaixo da tela e aí eu vou marcando os pontos e em seguida eu puxo a linha, para a linha não ficar tortuosa, não ficar nem subindo nem descendo. Então marquei aí, agora eu vou trabalhar a parte do fundo, usando amarelo indiano, azul ultramar e verde esmeralda. Parte do fundo concluída, agora eu vou para a cor da mesa. A mesa eu coloquei muito amarelo indiano, só um toquezinho de verde esmeralda e só um toquezinho de alizarim. Então eu fiz uma mistura aí de amarelo indiano, um pouquinho de verde esmeralda e um pouquinho de alizarim para essa parte da mesa. E agora eu vou começar a pintar a mesa. Percebam também que a pincelada da mesa a gente pinta na horizontal. O fundo, as pinceladas iam para todas as direções e na parte da mesa a pincelada vai na horizontal. Percebam que eu fiz mais um pouco de tinta, eu parei, passei um tempo olhando para a tela, mas é porque quando eu tinha feito a mistura a cor estava com muito vermelho. E eu aí também estava pensando em colocar um pano, se eu colocaria um tecido aí na mesa ou não. Mas como o peixe está aí meio jogado na mesa, eu achei que seria meio falta de higiene, né? Uma toalha aí, o peixe batendo na toalha. Então eu decidi, nesse momento, não colocar a toalha. E dei continuidade aí à pintura da mesa. Após terminar a pintura da mesa, decidi pintar essa parte, seria uma espécie de tábua de carne, mas antes de qualquer coisa, eu projetei aí a sombra do peixe sobre a mesa, usando a mesma cor que eu usei na parte embaixo da mesa, que foi o alizarim, o azul ultramar e um pouco do verde esmeralda. Então essa parte mais escura eu faço com alizarim, verde esmeralda e um pouco de azul ultramar. Agora eu estou trabalhando aí a parte das sombras de alguns objetos que estão sobre a mesa. Eu já estou projetando aí algumas sombras. Esses dois elementos que estão aí são dois pimentões. Eu ainda estou pensando em, até o final da tela, colocar aí algumas cabeças de alho também, né? Porque eu acho muito bonita a cabeça de alho. Eu nunca pintei uma cabeça de alho. E provavelmente do lado esquerdo, aí próximo do coentro que a gente colocou, eu pretendo aí colocar, embora não tenha na referência, colocar aí uma cabeça de alho. Então aí eu estou trabalhando a parte da sombra. Agora, esses elementos que eu estou pintando aí serão cebolas, tá? São 3 cebolas que nós vamos trabalhar. E nessa cebola eu coloquei alizarim, amarelo ocre e um toquezinho de nada no azul.
Então essas 3 cebolas foram pintadas com amarelo ocre, alizarim e um pouquinho de azul. Muito pouco azul. Agora vamos pintar a tábua de carne, usando praticamente as mesmas cores que usamos na cebola. A única diferença é que na tábua de carne nós usamos na tábua um mais amarelo ocre do que alizarim. Na cebola usamos ainda amarelo ocre em quantidade grande, só que agora usamos mais do que na cebola. É só você pegar a mesma cor da cebola e adicionar mais amarelo nela, diluir. Todas essas cores aí estão sendo muito bem diluídas, tá? Para poder ela secar rápido. Por isso que a gente está pintando aí um pouco mais manchado, justamente porque essa fase chama-se mapeamento e uma das características do mapeamento é exatamente a tinta bem diluída. E vamos terminando aí essa parte. Lembrando que essa tábua de carne ainda tem que corrigir um pouco a circunferência dela. Eu estou percebendo que a circunferência dela está um pouco tortuosa. E quando a gente for para a parte de acabamento, eu vou tentar aí fazer essas correções, tá? Então, terminando aí a parte da tábua de carne. Falta só esse pequeno pedaço para a gente concluir essa parte da tábua. Lembrando sempre que a tinta precisa estar muito bem molhada, tá? Uma das características da parte do mapeamento é exatamente a tinta bem diluída. Você não pode esquecer disso. Agora vamos pintar uma outra parte do quadro. Agora vamos pintar o peixe que está sobre a mesa. Nessa parte aí do peixe eu usei azul cobalto, um pouquinho de alizarim e um pouquinho de amarelo indiano. Então anotem aí, azul cobalto, alizarim e amarelo indiano para trabalhar essa parte aí do peixe. Essas partes mais escuras que eu estou colocando no rabo e na cabeça do peixe, é só você usar alizarim, verde esmeralda e azul ultramar. Nessa parte mais clara é só você colocar o azul mais diluído. Então vejam aí que eu estou colocando partes mais claras e partes mais escuras. As escuras é a mistura de azul ultramar, alizarim e verde esmeralda. Agora vamos trabalhar essa parte da panela. É a mesma cor do rabo do peixe. Azul ultramar, alizarim e verde esmeralda para fazer essa parte mais escura. Isso aí que é uma frigideira, onde o peixe vai ser cozido. Ao redor da mesa está os mantimentos, que é a cebola, o pimentão. A gente também vai fazer um pouco de alho, né? Alguma cabeça de alho, alguns dentes de alho. Nós vamos colocar aí sobre a mesa também, que vão ser os ingredientes usados para temperar o peixe. Então, acelerando aí essa parte da panela, nós em seguida já vamos pintar esse pequeno recipiente, onde iremos usar aí como se fosse uma garrafinha de azeite, tá? Uma garrafa de azeite. Essa garrafinha ela vai ser transparente, então nós já estamos pintando o conteúdo que está dentro da garrafa, que é o azeite. Já estamos jogando aí um tom como se fosse uma cor de mel, né? Um óleo dentro da garrafa. Vamos jogar aí essa parte, deixando sempre aparecer um pouco do contorno para a gente não perder o desenho. Então, assim que você vai fazer um elemento transparente, você vai pintar primeiro o que tem dentro dele, para depois trabalhar as cores que vai dar a sensação de transparência. Então, estou pintando a parte aí onde vai ser o azeite dentro da pequena vasilha, os detalhes aí embaixo. E vamos tentar aí trabalhar mais algumas outras partes.
Agora eu estou trabalhando um pouco de sombra da tábua. Lembrando que essa tábua eu ainda vou dar uma corrigida nela. E aí eu estou trabalhando agora uma partezinha da mesa onde tem muita sombra, por isso que eu estou fazendo escura, né? Porque aí vai ter a sombra do vaso. Temos aí também um vaso de argila que ainda não foi pintado e eu estou escurecendo essa parte, trabalhando o escuro. E aí eu estou tentando já corrigir a parte da tábua. Eu já percebi aí que está um pouco tortuoso essa parte embaixo. E usando a mão como um compasso, eu estou tentando aí fazer a correção na parte embaixo. Ainda estou percebendo que ficou um pouco troncho, né? Parece que aí na ponta tem que entrar um pouco mais. E na próxima aula eu já vou fazer essa correção. Agora eu vou marcar a parte do coentro. Aí a gente vai ter uns talinhos de coentro que não pode faltar, né? Para o nordestino, o coentro faz parte do tempero e nada como usar aí o coentro para dar um gosto nesse peixe que vai para a frigideira daqui a pouco. Então trabalhando aí a parte do coentro, jogando já um pouco de verde mais escuro para depois trabalhar o verde mais claro. Então fazendo aí como se fossem as folhinhas do coentro. Lembrando que você pode acrescentar outros elementos. Poderia acrescentar aí a cebolinha, poderia acrescentar o alho, né? De preferência a cabeça de alho não fechada, ela já como se ela tivesse sido tirada dela alguns dentes, e coloca os dentes que estão faltando sobre a mesa. Isso vai enriquecer muito, eu pretendo fazer isso nas próximas aulas. Ainda dá para a gente acrescentar aí quantos elementos a gente quiser. Eu só não gosto muito de faca, tá? É uma coisa bem pessoal, eu não gosto de colocar faca nos meus quadros de natureza morta. Você não vai encontrar em nenhum quadro meu de natureza morta a presença da faca, tá? Não que eu tenha nada contra a faca, mas eu não acho interessante, tá? É uma coisa bem pessoal, mas eu já vi muito quadro de natureza morta com faca e ficou muito bonito. Agora eu vou pintar essa parte aí do vaso. Vamos pintar essa parte aí do vaso. Do vaso não, da frigideira. Trabalhar essa parte da frigideira. Agora vamos trabalhar a parte interna da frigideira. Nessa parte de dentro eu coloquei o azul cobalto, que ele é mais claro. E também coloquei dentro da vasilha do azeite, aparecendo a parte da panela lá atrás. E agora eu estou pintando a alça da panela da frigideira. Terminando essa parte, a gente agora vai pintar o vaso. Nessa parte do vaso eu usei amarelo ocre, alizarim e um pouquinho de azul ultramar. E aí terminei essa parte do vaso. E agora vamos pintar a tampa da vasilha do azeite usando verde esmeralda, um pouquinho de azul cobalto e um toquezinho de nada no alizarim. Então aí foi azul cobalto, verde esmeralda e um pouquinho de alizarim para pintar a tampa do azeite. Agora esse primeiro pimentão, ele vai ser um pimentão amarelo. Embora que ele está um pouco avermelhado agora, mas eu coloquei muito amarelo indiano, um pouquinho de alizarim, um pouquinho de azul ultramar, um pouco de azul cobalto, tanto faz. Para esse primeiro pimentão, que vai ser o pimentão amarelo. Então, trabalhando nessa parte do pimentão, eu não sei quantos de vocês gostam de pimentão, eu amo pimentão, gosto muito. Agora o segundo pimentão, eu vou pintá-lo. Inicialmente ele seria também um tom amarelo, mas depois eu olhei bem e decidi fazê-lo verde, mesmo na referência não sendo verde. Vejam que aí eu ia fazer ele vermelho, mas já tem muita cor quente aí na referência, e aí eu decidi fazê-lo vermelho, ou fazê-lo verde. Foi uma decisão por questão de composição e harmonia, então foi uma decisão que eu tomei na hora. Eu percebi que eu tinha cebola, que é avermelhada,
eu percebi que eu tinha aí também o azeite, que é meio amarelado, eu tenho o cesto amarelado, eu tenho a mesa amarelada. Então eu decidi, já que eu tenho o coentro de um lado, eu vou colocar outro elemento verde do lado oposto. Foi a decisão que eu tomei e acho que foi uma decisão que eu tomei muito acertadamente. E estou trabalhando aí agora a parte do verde. Agora eu vou trabalhar a parte do talinho usando um verde mais escuro. É só aumentar a quantidade de verde, de azul e de vermelho que você vai fazer a parte de dentro. Aí eu joguei a sombra, um pouco de sombra do coentro para trabalhar a questão do volume. E aí eu estou colocando algumas sombras. Aí eu já estou dando uma melhorada nessa parte para trabalhar um pouco a questão do volume. E agora eu vou trabalhar a sombra do vaso. A sombra do vaso eu vou trabalhando com verde esmeralda, alizarim e um pouquinho de azul ultramar. Então vou trabalhando a sombra que vai dando volume. Agora eu vou trabalhar a sombra da panela também, melhorando a sombra da panela, tá? E vamos trabalhar aí também o cesto, tá? Então a gente aí tá acelerando algumas sombras. E como foi que eu fiz esse cesto? Esse cesto eu coloquei amarelo ocre puro e dei só um toquezinho no verde esmeralda e um toquezinho no alizarim para dar cor a essa parte do vaso, já que esse vaso ainda está com a cor da queima da tela, que foi a primeira fase que eu fiz. E agora eu estou tirando ele da parte da queima. Então, trabalhando essa parte do vaso com amarelo ocre, um pouco de verde esmeralda e um pouco de azul ultramar, alizarim, amarelo ocre e um pouquinho de azul. Agora eu vou dar uma escurecidazinha aí na parte dos peixes para também trabalhar mais volume. Trabalhando essa parte escura para o peixe já ficar um pouco mais próximo do que realmente vai ser. Quanto mais você puder dar detalhe nessa parte, melhor, tá? Porque aí você já vai deixar a sua tela bem adiantada e bem bonita. Perceba que o lado esquerdo está um pouco vazio, tem muito espaço. É exatamente onde eu vou colocar ali os alhos espalhados para poder fechar um pouco mais esse lado esquerdo aqui, que tem um vazio, né? Um pouco maior aí do lado esquerdo. Dá para perceber isso visualmente. E agora eu estou trabalhando como se fosse um pouco a escama do peixe, usando azul ultramar, um pouquinho de alizarim, um pouquinho de verde esmeralda. Trabalhando aí essa parte escura das costas do peixe, já que o peixe ele tem a parte das costas mais escura e a parte de baixo um pouco mais clara. Lembrando que essa parte clara eu fiz com azul cobalto, bem diluído, um toquezinho de amarelo indiano e um toquezinho de alizarim para essa parte mais clara. E nessa parte mais escura eu coloquei azul ultramar, alizarim e verde esmeralda. Desse momento em diante eu só trabalhei a parte de sombra. Então quero aproveitar esse momento para convidar vocês para fazer nossos curso de paisagem, flores, figurativo, desenho e agora natureza morta e pintura de retrato. Então venham fazer parte da nossa turma. Também, se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de fazer um comentário, nem de se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Então obrigado por tudo, desejo que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau para vocês, pessoal. Tchau.